assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Mad, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar a perda da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir, como lidar com um choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Mad, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis. Tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Mad cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha. Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí finalmente chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Mad. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e infelizmente é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração. Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê está ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Mad nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa, agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, está arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Mad sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar. Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda. Determinação. Ele ama aquela menina. Mesmo perdido, ele quer dar conta. E ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Mad numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também, porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Mad, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa.
Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Maddie por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Maddie crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar, mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Maddie tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas, e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Maddie, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar, vira uma discussão. A Maddie prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha. Quando a Maddie fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda tá cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que tá preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Swan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural. Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Maddie com respeito, sem invadir o espaço. E a Maddie, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Maddie vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Swan, que percebe que ele ainda está preso no passado. E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Maddie estaria melhor com ela, e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir. Quando percebe que a Maddie está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali, com ela, para sempre, e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Maddie sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Maddie, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir.
E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Maddie para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Maddie teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Maddie, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar a perda da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir, como lidar com um choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Maddie, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis. Tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Maddie cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha. Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí finalmente chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Maddie. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e infelizmente é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração. Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê tá ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Maddie nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa, agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, está arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Maddie sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar. Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda. Determinação. Ele ama aquela menina. Mesmo perdido, ele dá conta. E ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Maddie numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também,
porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Mad, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa. Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Mad por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Mad crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar, mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Mad tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas, e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Mad, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar, vira uma discussão. A Mad prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha. Quando a Mad fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda tá cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que tá preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Suan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural. Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Mad com respeito, sem invadir o espaço. E a Mad, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Mad vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Suan, que percebe que ele ainda está preso no passado. E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Mad estaria melhor com ela, e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir. Quando percebe que a Mad está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali com ela, para sempre, e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte,
e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Maddie sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Maddie, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir. E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Maddie para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Maddie teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Maddie, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar a perda da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir, como lidar com um choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Maddie, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis. Tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Maddie cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha. Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí finalmente chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Maddie. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e infelizmente é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração. Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê tá ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Maddie nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, tá arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Maddie sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar. Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda. Determinação. Ele ama aquela menina,
Mesmo perdido, ele cai da conta, e ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Maddie numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também, porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Maddie, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa. Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Maddie por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Maddie crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar, mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Maddie tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas, e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Maddie, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar, vira uma discussão. A Maddie prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha. Quando a Maddie fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda tá cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que tá preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Suan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural. Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Maddie com respeito, sem invadir o espaço. E a Maddie, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Maddie vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Suan, que percebe que ele ainda está preso no passado. E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Maddie estaria melhor com ela, e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir.
Quando percebe que a Mad está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali com ela para sempre e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Mad sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Mad, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir. E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Mad para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Mad teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Mad, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar a perda da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir, como lidar com o choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Mad, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis, tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Mad cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha. Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí finalmente chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Mad. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e infelizmente é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração. Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê tá ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Mad nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, está arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Mad sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar.
Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda: determinação. Ele ama aquela menina. Mesmo perdido, ele dá conta. E ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Maddie numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também, porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Maddie, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa. Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Maddie por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Maddie crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Maddie tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas, e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Maddie, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar, vira uma discussão. A Maddie prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha. Quando a Maddie fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda tá cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que tá preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Suan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural. Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Maddie com respeito, sem invadir o espaço. E a Maddie, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Maddie vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Suan, que percebe que ele ainda está preso no passado.
E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Mad estaria melhor com ela e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir. Quando percebe que a Mad está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali, com ela, para sempre, e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte, e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Mad sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Mad, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir. E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Mad para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Mad teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Mad, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar a perda da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir, como lidar com o choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Mad, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis, tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Mad cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha. Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí, finalmente, chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Mad. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí, o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e, infelizmente, é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração.
Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê tá ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Maddie nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa, agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, tá arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Maddie sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar. Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo, presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda: determinação. Ele ama aquela menina. Mesmo perdido, ele dá conta. E ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Maddie numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também, porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Maddie, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa. Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Maddie por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Maddie crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar, mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Maddie tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas, e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Maddie, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar, vira uma discussão. A Maddie prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha. Quando a Maddie fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda está cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que está preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Suan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural.
Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Maddie com respeito, sem invadir o espaço. E a Maddie, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Maddie vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Swan, que percebe que ele ainda está preso no passado. E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Maddie estaria melhor com ela, e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir. Quando percebe que a Maddie está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali com ela, para sempre, e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Maddie sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Maddie, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir. E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Maddie para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Maddie teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Maddie, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar perto da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir, como lidar com um choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Maddie, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis, tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Maddie cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha.
Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí, finalmente, chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Maddie. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí, o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e, infelizmente, é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração. Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê está ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Maddie nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, está arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Maddie sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar. Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda. Determinação. Ele ama aquela menina. Mesmo perdido, ele dá conta. E ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Maddie numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também, porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Maddie, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa. Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Maddie por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Maddie crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar, mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Maddie tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Maddie, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar, vira uma discussão. A Maddie prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha.
Quando a Mad fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda tá cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que tá preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Swan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural. Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Mad com respeito, sem invadir o espaço. E a Mad, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Mad vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Swan, que percebe que ele ainda está preso no passado. E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Mad estaria melhor com ela, e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir. Quando percebe que a Mad está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali com ela, para sempre, e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Mad sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Mad, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir. E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Mad para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Mad teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Tudo começa com um baque. Matt, o Kevin Hart, está no hospital com a esposa, Liz, que acabou de dar à luz a Mad, a filhinha deles. Tá tudo lindo, todo mundo feliz, até que do nada, sem ninguém esperar, Liz passa mal e morre por complicações do parto. Mano, é de cortar o coração. Matt fica completamente sem chão. Imagina, um cara que ainda estava tentando entender como segurar uma fralda, agora tem que criar uma bebê sozinho, sem ter tempo nem para chorar a perda da esposa. E aí começa o caos. Ele tenta ser forte, mas a pressão vem de tudo quanto é lado. A sogra dele, por exemplo, acha que ele não dá conta e quer levar a neta para morar com ela. Já os amigos, embora sejam gente boa, não têm muita ideia do que dizer ou fazer para ajudar. E no meio disso tudo, o Matt precisa aprender desde o básico. Como trocar fralda, como fazer a bebê dormir,
como lidar com um choro que não para nunca. E isso sem dormir direito, sem tempo para nada e ainda enfrentando o luto. Mesmo tropeçando bastante, Matt não desiste. Ele insiste em ficar com a filha e criar ela do jeito dele. E o legal é que a gente vai vendo a evolução dele. Ele passa a entender os jeitos da Mad, começa a criar uma rotina, encontra apoio em algumas pessoas novas e vai se virando como pode. Claro que tem momentos bem difíceis, tipo quando ele precisa voltar ao trabalho e ninguém lá entende que ele é um pai solo, ou quando a Mad cresce um pouco e começa a fazer perguntas difíceis sobre a mãe. A história começou num tom bem esperançoso. Matt e Liz estão esperando a primeira filha. Eles estão animados, cheios de planos, aquele típico casal que está pronto para mergulhar nessa nova fase da vida. E aí finalmente chega o grande dia. Liz dá à luz uma menininha linda chamada Mad. Todo mundo fica feliz, as famílias se reúnem, é aquele clima de nascer um novo amor no mundo. Só que aí o tom muda completamente. Do nada, Liz começa a passar mal e ninguém entende o que está acontecendo. É rápido, é assustador e infelizmente é fatal. Liz morre por causa de uma embolia pulmonar, um tipo de complicação rara no pós-parto. Mano, é de cortar o coração. Matt, que estava ali segurando a bebê com um sorriso no rosto, de repente está completamente sozinho, sem chão, sem saber nem como respirar. E aí vem o luto. Mas não dá nem tempo de chorar direito. A bebê tá ali, precisando de cuidado, atenção, fralda, colo, carinho. Matt entra em modo sobrevivência, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai para casa com a Mad nos braços, mas o ambiente está vazio, silencioso. Aquela vida que ele sonhou com a esposa agora vira uma batalha diária. A sogra dele, Marion, está arrasada com a perda da filha e não confia que Matt consiga cuidar da Mad sozinho. Ela propõe que a bebê vá morar com ela, pelo menos por um tempo, até o Matt se acertar. Mas o Matt não quer saber disso. Ele é o pai, ele quer estar presente, quer fazer isso funcionar, mesmo sem ter ideia de como. E aí os desafios começam de verdade. Ele não sabe trocar fralda direito, ele não sabe como fazer a bebê dormir, não sabe que fralda comprar, o que pode dar para comer, quando dar banho. Ele vai tropeçando em tudo. E, para piorar, tem gente ao redor que duvida dele o tempo todo. A família, os amigos, até o próprio trabalho. Ninguém está pronto para aceitar que ele vai ser um pai solo presente e comprometido. Só que o Matt tem algo que ninguém está vendo de verdade ainda. Determinação. Ele ama aquela menina. Mesmo perdido, ele dá conta. E ele começa a criar a própria forma de ser pai. Ele se joga nos livros de maternidade, participa de reuniões de pais, sendo o único homem na sala, tenta arrumar as coisas da casa e ainda lidar com os momentos mais difíceis, tipo quando olha para o berço vazio da esposa e sente a dor batendo fundo. Para piorar, no trabalho não tem moleza. O chefe exige que ele volte logo e com foco total. A rotina é puxada, ele precisa deixar a Mad numa creche, correr para o trabalho, voltar no fim do dia, dar conta da casa, dar banho, cuidar do sono da bebê e repetir tudo no dia seguinte. Não é só cansaço físico, é o emocional também. Porque no meio disso tudo, ele ainda está tentando superar a perda da esposa. Mas mesmo tropeçando, ele vai ficando mais forte. Vai descobrindo os sinais da Mad, começa a entender o jeitinho dela, as manias, o que cada choro quer dizer. Ele se aproxima de outros pais, principalmente um grupo de mães, que acaba acolhendo ele com certa curiosidade e depois bastante carinho. E é com a ajuda delas e dos poucos amigos fiéis que o Matt vai encontrando um ritmo. Aliás, os amigos do Matt, o Jordan e o Oscar, trazem um pouco de leveza para a história. Eles não entendem nada de bebê, fazem várias piadas, mas também servem de ombro quando ele precisa. Eles são meio atrapalhados, mas tentam ajudar do jeito deles, seja cuidando da Mad por alguns minutos, seja dando aquele apoio moral que todo pai de primeira viagem precisa. E aos poucos, a gente vê a conexão entre Matt e Mad crescer. Eles viram uma dupla. Ele aprende a embalar ela com uma música especial, ela se acalma com o toque dele, eles criam rituais, criam laços. Mesmo com tudo dando errado por fora, ali dentro daquela casa começa a nascer uma nova força, a de um pai que escolheu ficar, mesmo sem saber como seria o caminho. Alguns anos se passam. A Mad tá maiorzinha, super esperta, cheia de personalidade, e o Matt, bom, ele virou um verdadeiro guerreiro. Ainda tá exausto, ainda tem dificuldade, mas agora ele já tem uma base, já sabe os jeitos da filha, tem rotinas estabelecidas e dá pra ver que rola ali uma conexão linda entre os dois. Eles são tipo melhores amigos. Mas mesmo assim a vida continua exigindo muito. A escola da Mad, por exemplo, começa a trazer problemas. Uma coisa simples, tipo o uniforme escolar,
vira uma discussão. A Maddie prefere usar calça em vez de saia e a escola tem uma regrinha rígida. Só que o Matt apoia a filha, bate o pé e vai discutir com a diretora. Ele não quer só que ela siga as regras, ele quer que ela se sinta bem com quem é. Isso mostra que o Matt está cada vez mais seguro como pai, mesmo quando precisar bater de frente com o sistema. Só que nem tudo está resolvido. O peso de ser pai solteiro ainda é enorme. O trabalho exige presença total e nem sempre ele consegue conciliar com os horários da filha. Quando a Maddie fica doente e ele precisa sair mais cedo, já rola estresse. Quando ele esquece alguma reunião da escola, vem a culpa. É aquele malabarismo constante entre ser o melhor pai possível e tentar manter a vida funcionando. E dá pra ver que ele ainda tá cansado, mesmo tentando esconder. A parte emocional também continua pegando forte. A lembrança da Liz ainda vive dentro dele e tem horas que ele sente que tá preso entre seguir em frente ou continuar no luto. Só que aí aparece alguém nova na vida dele, a Suan. Eles se conhecem num momento meio casual e rola uma química natural. Ela é simpática, divertida e começa a fazer parte da rotina de um jeito suave. Não é aquela coisa forçada de, olha, agora temos uma madrasta. Ela vai se aproximando da Maddie com respeito, sem invadir o espaço. E a Maddie, no começo, até estranha, mas aos poucos vai se abrindo. Só que aí vem o dilema do Matt. Será que ele pode mesmo se envolver com alguém? Será que é justo com a Liz? Será que a Maddie vai aceitar de verdade? Ele começa a entrar num turbilhão de sentimentos, cheio de culpa, cheio de insegurança, e isso afeta até o relacionamento com a Suan, que percebe que ele ainda está preso no passado. E aí, para completar, a sogra dele, a Marion, volta à cena com mais força. Ela ainda acha que a Maddie estaria melhor com ela, e começa a considerar uma nova tentativa de pedir a guarda da menina. Isso deixa o Matt em alerta total. Mesmo já tendo provado que é um bom pai, ele ainda sente que tudo pode desmoronar de uma hora para outra. E a gente entende ele, porque não é só o medo de perder a filha, mas o medo de tudo que ele construiu sozinho ser ignorado. Só que mesmo com o mundo desabando, ele se recusa a desistir. Quando percebe que a Maddie está ficando confusa com tudo isso, a nova mulher na vida do pai, o medo de se afastar dele, a pressão da escola, as perguntas sobre a mãe, ele decide parar, olhar nos olhos dela, conversar de verdade. E aí vem uma das cenas mais lindas do filme, o momento em que ele explica para a filha, com toda a simplicidade do mundo, que ela é a razão de tudo o que ele faz. Que ele está ali com ela, para sempre, e que ninguém vai separar os dois. É um baita momento de conexão entre pai e filha. Mostra que o amor deles é real, forte e que resistiu a tudo, ao luto, à dúvida, à solidão. Matt entende que não precisa ser perfeito, que basta ser presente. E a Maddie sente isso. Ela confia nele, se sente segura e isso muda tudo. Depois daquela conversa tocante com a Maddie, onde o Matt abre o coração e mostra o quanto ela é a prioridade da vida dele, as coisas começam a se ajeitar, mas não por muito tempo. A tensão com a sogra, Marion, continua ali, quieta, só esperando a hora certa de explodir. E ela explode. Marion aparece com uma proposta. Quer levar a Maddie para viver com ela, em Minnesota, dizendo que pode dar uma vida mais estável, mais tranquila e com mais estrutura. Ela até entende que o Matt ama a filha, mas acredita de verdade que ela pode oferecer algo melhor. E o Matt, bom, ele surta por dentro. Ele já passou por tanta coisa, lutou tanto, aprendeu tudo na raça e agora corre o risco de perder a filha por algo que ele não tem culpa. A decisão se aproxima. Marion quer fazer isso legalmente. E o Matt fica sem chão. Ele começa a se perguntar se talvez ela esteja certa. Será que ele é mesmo o suficiente? Será que a Maddie teria uma vida melhor com a avó? Ele entra naquele tipo de dúvida que só aparece quando a gente ama muito alguém e tem medo de falhar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.